Seção 3. Das atribuições do Poder Legislativo. Artigo 19. Compete à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, ressalvadas as especificadas no artigo 20, especialmente sobre: inciso 1. Sistema tributário estadual, instituição de impostos, taxas, contribuições de melhoria e contribuição social. Inciso 2. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e empréstimos externos, a qualquer título, pelo Poder Executivo. Inciso 3. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado que estabelece o artigo 47, inciso 19, a linha B. Inciso 4. Autorização para alienação de bens imóveis do Estado ou a cessão de direitos reais a eles relativos, bem como o recebimento pelo Estado de doações com encargo, não se considerando como tal a simples destinação específica do bem. Inciso 5. Autorização para cessão ou para concessão de uso de bens imóveis do Estado para particulares, dispensado o consentimento nos casos de permissão e autorização de uso, outorgada a título precário para atendimento de sua destinação específica. Inciso 6. Criação e extinção de secretarias de Estado e órgãos da administração pública. Inciso 7. Bens do domínio do Estado e proteção do patrimônio público. Inciso 8. Organização administrativa, judiciária, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Procuradoria-Geral do Estado. Inciso 9. Norma de direito financeiro. Artigo 20. Compete exclusivamente à Assembleia Legislativa: inciso 1. Eleger a mesa e constituir as comissões. Inciso 2. Elaborar seu regimento interno. Inciso 3. Dispor sobre a organização de sua secretaria, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 4. Dá posse ao governador e ao vice-governador, eleitos, e conceder-lhes licença para ausentar-se do Estado por mais de 15 dias. Inciso 5. Apresentar projeto de lei para fixar, para cada exercício financeiro, os subsídios do governador, do vice-governador, dos secretários de Estado e dos deputados estaduais. Inciso 6. Tomar e julgar anualmente as contas prestadas pelo governador e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Inciso 7. Decidir, quando for o caso, sobre intervenção estadual em município. Inciso 8. Autorizar o governador a efetuar ou contrair empréstimos, salvo com o município do Estado, suas entidades descentralizadas e órgãos ou entidades federais. Inciso 9. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Inciso 10. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração descentralizada. Inciso 11. Escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas do Estado após arguição em sessão pública. Inciso 12. Aprovar previamente, após a arguição em sessão pública,
A escolha dos titulares dos cargos de conselheiros do Tribunal de Contas, indicados pelo governador do Estado. Inciso 13. Suspender, no todo ou em parte, a execução de lei ou ato normativo declarado inconstitucional em decisão irrecorrível do Tribunal de Justiça. Inciso 14. Convocar secretários de Estado para prestar, pessoalmente, informações sobre assuntos previamente determinados no prazo de 30 dias, importando crime de responsabilidade à ausência sem justificativa. Inciso 15. Convocar o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado e o Defensor Público-Geral para prestar informações sobre assuntos previamente determinados no prazo de 30 dias, sujeitando-se às penas da lei na ausência sem justificativa. Inciso 16. Requisitar informações dos secretários de Estado sobre assunto relacionado com sua pasta ou instituição, importando crime de responsabilidade não só a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, senão também o fornecimento de informações falsas. Inciso 17. Declarar a perda do mandato do governador. Inciso 18. Autorizar referendo e convocar plebiscito, exceto nos casos previstos nesta Constituição. Inciso 19. Autorizar ou aprovar convênios, acordos ou contratos de que resultem para o Estado encargos não previstos na lei orçamentária. Inciso 20. Mudar temporariamente sua sede. Inciso 21. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa de outros poderes. Inciso 22. Solicitar intervenção federal, se necessário, para assegurar o livre exercício de suas funções. Inciso 23. Destituir o Procurador-Geral de Justiça por deliberação da maioria absoluta de seus membros. Inciso 24. Solicitar ao governador, na forma do regimento interno, informações sobre atos de sua competência privativa, bem como ao presidente do Tribunal de Justiça, informações de natureza eminentemente administrativa. Inciso 25. Receber a denúncia e promover o respectivo processo, no caso de crime de responsabilidade do governador do Estado. Inciso 26. Apreciar anualmente as contas do Tribunal de Contas. Seção 4 do Processo Legislativo. Artigo 21. O processo legislativo compreende a elaboração de: Inciso 1. Emenda à Constituição. Inciso 2. Lei complementar. Inciso 3. Lei ordinária. Inciso 4. Decreto legislativo. Inciso 5. Resolução. Artigo 22. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1. De 1/3 no mínimo dos membros da Assembleia Legislativa. Inciso 2. Do governador do Estado. Inciso 3. De mais de 1/3 das câmaras municipais do Estado, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Inciso 4. De cidadãos, mediante iniciativa popular assinada, no mínimo por 1% dos eleitores. Parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de defesa ou de estado de sítio. Parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em 2 turnos, considerando-se aprovada quando obtiver em ambas as votações o voto favorável de 3/5 dos membros da Assembleia Legislativa. Parágrafo 3º.
A emenda à Constituição será promulgada pela mesa da Assembleia Legislativa com o respectivo número de ordem. Parágrafo 4º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Artigo 23. As leis complementares serão aprovadas pela maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa, observados os demais termos da votação das leis ordinárias. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se complementares: 1. A Lei de Organização Judiciária. 2. A Lei Orgânica do Ministério Público. 3. A Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado. 4. A Lei Orgânica da Defensoria Pública. 5. A Lei Orgânica da Polícia Civil. 6. A Lei Orgânica da Polícia Militar. 7. A Lei Orgânica do Tribunal de Contas. 8. A Lei Orgânica das Entidades Descentralizadas. 9. A Lei Orgânica do Fisco Estadual. 10. Os Estatutos dos Servidores Civis e dos Militares. 11. O Código de Educação. 12. O Código de Saúde. 13. O Código de Saneamento Básico. 14. O Código de Proteção ao Meio Ambiente. 15. O Código Estadual de Proteção contra Incêndios e Emergências. 16. A Lei sobre Normas Técnicas de Elaboração Legislativa. 17. A Lei que instituiu regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. 18. A Lei que impuser requisitos para a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios ou para sua classificação como estância de qualquer natureza. Artigo 24. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 1º. Compete exclusivamente à Assembleia Legislativa a iniciativa das leis que disponham sobre: 1. Criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. 2. Regras de criação, organização e supressão de distritos nos municípios. 3. Subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado, observados que dispõem os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. 4. Declarado inconstitucional em controle de concentrado pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. Compete exclusivamente ao governador do Estado a iniciativa das leis que disponham sobre: 1. Criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração. 2. Criação e extinção das secretarias de Estado e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 47, inciso 19. 3. Organização da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública do Estado, observadas as normas gerais da União. 4. Servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria.
5. Militares, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para inatividade, bem como fixação ou alteração do efetivo da Polícia Militar. 6. Declarado inconstitucional em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 3º. O exercício direto da soberania popular realizar-se-á da seguinte forma. 1. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 5/10 de unidade por cento do eleitorado do Estado, assegurada a defesa do projeto por representante dos respectivos responsáveis perante as comissões pelas quais tramitar. 2. 1% do eleitorado do Estado poderá requerer à Assembleia Legislativa a realização do referendo sobre lei. 3. As questões relevantes ao destino do Estado poderão ser submetidas a plebiscito quando pelo menos 1% do eleitorado o requerer ao Tribunal Regional Eleitoral, ouvida a Assembleia Legislativa. 4. O eleitorado referido nos itens anteriores deverá estar distribuído em pelo menos 5 dentre os 15 maiores municípios, com não menos que 2/10 de unidade por cento de eleitores em cada um deles. 5. Não serão suscetíveis de iniciativa popular matérias de iniciativa exclusiva definidas nesta Constituição. 6. O Tribunal Regional Eleitoral, observada a legislação federal pertinente, providenciará a consulta popular prevista nos itens 2 e 3 no prazo de 60 dias. Parágrafo 4º. Compete exclusivamente ao Tribunal de Justiça a iniciativa das leis que disponham sobre 1. Criação e extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, incluído o Tribunal de Justiça Militar. 2. Organização e divisão judiciárias, bem como criação, alteração ou supressão de ofícios e cartórios judiciários. Parágrafo 5º. Não será admitido o aumento da despesa prevista 1. Nos projetos de iniciativa exclusiva do governador, ressalvado o disposto no artigo 174, parágrafos 1º e 2º. 2. Nos projetos sobre a organização dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa, do Poder Judiciário e do Ministério Público. Parágrafo 6º. A atribuição de denominação de próprio público dar-se-á concorrentemente pela Assembleia Legislativa e governador do Estado, na forma de legislação competente a cada um, atendidas as regras da legislação específica. Artigo 25. Nenhum projeto de lei que implique a criação ou o aumento de despesa pública será sancionado sem que dele conste a indicação dos recursos disponíveis próprios para atender aos novos encargos. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a créditos extraordinários. Artigo 26. O governador poderá solicitar que os projetos de sua iniciativa tramitem em regime de urgência. Parágrafo único. Se a Assembleia Legislativa não deliberar em até 45 dias, o projeto será incluído na ordem do dia até que se ultime sua votação. Artigo 27. O regimento interno da Assembleia Legislativa disciplinará os casos de decreto legislativo e de resolução cuja elaboração
redação, alteração e consolidação serão feitas com observância das mesmas normas técnicas relativas às leis. Artigo 28. Aprovado o projeto de lei na forma regimental, será ele enviado ao governador, que, aquiescendo, o sancionará e promulgará. Parágrafo 1º. Se o governador julgar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, dentro de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, comunicando, dentro de 48 horas, ao presidente da Assembleia Legislativa o motivo do veto. Parágrafo 2º. O veto parcial deverá abranger por inteiro o artigo, o parágrafo, o inciso, o item ou a linha. Parágrafo 3º. Sendo negada a sanção, as razões do veto serão comunicadas ao presidente da Assembleia Legislativa e publicadas se em época de recesso parlamentar. Parágrafo 4º. Decorrido o prazo, em silêncio, considerar-se-á sancionado o projeto, sendo obrigatória a sua promulgação pelo presidente da Assembleia Legislativa no prazo de 10 dias. Parágrafo 5º. A Assembleia Legislativa deliberará sobre a matéria vetada em único turno de votação e discussão no prazo de 30 dias de seu recebimento, considerando-se aprovada quando obtiver o voto favorável da maioria absoluta de seus membros. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 5º, o veto será incluído na ordem do dia da sessão imediata até sua votação final. Parágrafo 7º. Se o veto for rejeitado, será o projeto enviado para promulgação ao governador. Parágrafo 8º. Se, na hipótese do parágrafo 7º, a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo governador, o presidente da Assembleia Legislativa promulgará e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao primeiro vice-presidente fazê-lo. Artigo 29. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá ser renovada na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa.